Retomando o quadro de personagens da história, voltando para esse ano de 2025, como a gente estava falando já desde o ano passado, que é esse novo formato que a gente vai apresentar o quadro. Você está vendo na seção do Personagens da História o corte do vídeo que a gente fez na live. E hoje a gente vai falar de um dos pilotos que ele é tido como o maior piloto britânico que nunca correu na Fórmula 1. Então, hoje a gente vai relembrar a carreira desse piloto que fez muito sucesso no mundo do endurance, no mundo dos protótipos e também como dono de equipe. Hoje a gente vai falar de John Fitzpatrick e por isso está começando os nossos personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor no quadro Personagens da História. Personagens da História. Voltamos com essa zoeira dessa musiquinha no fundo que parece a música lá do... Lógico, mas sempre teve Eric von Draxler. Você que não assiste os próprios vídeos do canal, você nunca percebeu que os personagens da história sempre tiveram essa musiquinha de fundo. Pois é. John Fitzpatrick, que nasceu em Birmingham, no dia 9 de junho de 1943. Ele ainda está com 81 anos, felizmente, mais um dos nomes gigantes do esporte motor que a gente pode homenagear em vida. Sim. Ele correu profissionalmente, ele tem pouca experiência. Antes dele entrar no British Saloon Car Championship, ele já tinha tido muito pouca experiência de corrida. E aí ingressou no campeonato. Entrou em 63, participou de 3 corridas, foi 12º em Brands Hatch, olharam para ele e falaram: legal, a Cooper vai te dar uma chance, certo? Certo. Beleza. Ele foi lá e foi vice-campeão. Toma-lhe. E daí, depois a gente vai entrar nos resultados, mas daí começa uma das carreiras mais sensacionais de um piloto que nunca correu na Fórmula 1. Pena da Fórmula 1. Ele correu profissionalmente por mais de 20 anos em carro de turismo. E outra coisa, Rodrigo. E GT. Cabe mencionar o seguinte, Rodrigo. Tem piloto que... Eu sempre falo isso. Às vezes o sonho do cara é chegar à Fórmula 1, mas, cara, tem gente que vê, cara, vou fazer o quê? Que foca em outras categorias. Cara, tem gente que quer ser feliz. Eu sempre falo isso. Sempre existe vida feliz fora da Fórmula 1. E digo mais, existe vida feliz fora dos monopostos. Ainda vou falar mais, cara. Dependendo do caso, existe vida feliz fora das pistas de asfalto. Tem gente que vai fazer história no rally, tem gente que vai fazer história no endurance, no rally, nessas coisas assim. Cara, é esporte motor do mesmo jeito, velho. Exatamente. Aí, que não aconteceu? Tem o mesmo status da Fórmula 1? Não tem, mas, cara, o cara tá lá com os troféus na casa dele lá. Durante a sua carreira, ele foi piloto de várias montadoras. Mas até hoje, ele é reverenciado e homenageado pela Porsche. Ele se tornou um dos maiores nomes da Porsche da sua época. Como falei, ele começou a carreira no British, eu ainda vou acertar falar esse nome, pessoal, British Saloon Car Championship, e no Campeonato Europeu de Turismo, o ETCC. Ele ganhou o Campeonato Britânico, o BSCC, ele ganhou em 66, o primeiro título dele. Correu de Mini, correu de Ford, ele correu de Ford Anglia, antes de passar por Rodrigo, pausa. Ele foi vice-campeão. Peraí, deixa só pra entender uma coisa aqui. Ele foi vice-campeão em 64, não é isso? Sim. Com 38 pontos, 10 pontos atrás do campeão, que é um piloto que eu nunca ouvi falar, um tal de Jim Clark. Só o Jim Clark. O Zé Bostola aí que eu nunca ouvi falar. Só o Jim Clark. Depois dessa experiência pela Ford, ele foi para a BMW, correu nos modelos CS, muito icônico da época, e aí ele foi para o Porsche 911. Na Porsche, ele fez o seu nome de vez e é conhecido até hoje pelo, eu não vou dizer ajuste fino, né? Seria perícia
Mas não é exatamente isso. Seria o know-how em conseguir pilotar os carros alemães. Como poucos, segundo a própria Porsche. Ele foi coroado campeão europeu de GT em 72, repetiu a dose em 74. Rodrigo, os BMW parece 75 aqui. Oi? Ele pegou o BMW antes de 72? Pegou depois também. Oficial, nos campeonatos grandes ele pegou depois. Tá. Não, pegou. Entendi. Aham. Mas antes ele teve experiência com a marca alemã também, antes de mudar para a vizinha de Osaka. Quase vizinha, vai. Aí ele foi para os Estados Unidos. Depois que ele fez a carreira na Europa, foi brincar nos Estados Unidos. Em 80, ele foi para Dick Barbour e ganhou o INSA GT da época, que era o INSA Camel GT, Camel do cigarro Camel, que era o patrocinador do evento. Ganhou a Porsche Cup, na época era bem prestigiosa, hoje também tem o seu valor, 72, 74 e 80. E ele também é muito lembrado por ser um dos poucos pilotos a ganhar 3 corridas de Endurance na história. Quer dizer, ele ganhou 3 corridas de Endurance na classificação geral. 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e a Bathurst 1000. Ele tem vitória nas 3. Mas ele tem vitória de classe em Le Mans também. Sim. E ele tem resultados notáveis em Spa e em Nürburgring. Enfim, em 81, ele deu uma guinada na carreira dele. E aí ele foi de piloto, virou piloto proprietário. Fez bom sucesso, teve seu sucesso enquanto dividiu as funções. Vou abrir uma pausa agora no tempo e espaço para falar o que ele fez depois da aposentadoria dele. Ele ficou 8 anos como secretário do Clube de Pilotos Britânico, o famoso BRDC, e foi diretor do circuito de Silverstone também. Nesse espaço é que vale a menção. Por que você pulou, Rodrigo? Porque cabe o livro escrito por Mark Cole, chamado John Fitzpatrick, Grupo C Porsche, a história definitiva, que conta a história dele como proprietário de uma das equipes que a Porsche dava suporte, que apareceram em 44 corridas no Mundial de Endurance, que era o WSC da época, que era renomeado ainda o EC, depois virou WSC, no DRM alemão, que virou o DTM, e também, Eric, numa categoria que muitos sentem saudade até hoje, que é a Can-Am. Ele conseguiu 3 vitórias, 11 pódios no total, isso nas 44 corridas. E esse livro conta essa história. Os 5 Porsches do Grupo C, que passaram pela equipe dele, né? Todos os pilotos, todas as corridas, e o carismático proprietário, segundo o Mark Cole escreve, e ele afirma, bota no livro para quem quiser ler, é o melhor piloto britânico que nunca correu na Fórmula 1. Sem palavras. Vamos ver alguns resultados dele. Não, tem aqui, ó. Vamos lá. Por corridas. Por corridas e por categoria. Que a gente... Não, vamos lá. Não, pois é, assim... Queridos ouvintes, gostaria de dizer que essa é a primeira vez que o Eric participa do personagem da história, tá? Não, eu participava na época do Bandeirado. Não, quando ele era junto do Bandeirado. Eu digo, desde que virou Papo Veloz é a primeira vez. Pois é, vamos lá. Nós temos aqui títulos gerais da British Salon Car em 66. Título geral, tá? Não é da classe. Geral. Em 66. E também título da categoria em 64, 67, 66 obviamente, né? 64, 67, 70 e 71. Detalhe, todos eles, todos o 64, 66, 67 pela classe A, 70 pela B e 71 pela C. Todos de Ford.
Alguns com Anglia, outros com Escort. Não, tem um de Cooper aqui também. 64 foi É o Cooper. primeiro em 64 64. foi Cooper, depois foi 2 de Anglia, depois o Escort. Exatamente. Escort E vice-campeão 1300 em e Escort 1600. 64, vice-campeão em 67 também. Le Mans. Em Le Mans, Eric. Le Mans, ele tem 3 títulos de classe, 75 na GT, 80 na IMSA e 82 na IMSA GTX, sendo quinto e quarto no geral. Melhor posição dele, inclusive em 82, com a equipe dele. Sim, a equipe dele. Que usava um Porsche 935. Maravilhoso. Ele e David Hobbs chegando na 4ª posição e ele ganhou dentro da classe quando os INSAs vinham fazer corrida aos montes. Sim. Daytona. Campeão das 24 horas de Daytona de 1976 pela classe GTO. Campeão Aliás, geral. Ele participou muito, é um grande nome da época, mas ele só teve essa prova como destaque principal, né? É. Impressionante. Depois foi só Ladeira abaixo. abandono. Não, campeão geral correndo pela classe GTO. Com ele, Peter Gregg e Brian Hedman, usando um BMW 3.0 SSL. Que é o E9 no caso. Sim. Bicampeão de classe em Sebring, 72-80, 72 com Ford Escort, na classe T2.5, 27 no geral. E 80 foi campeão pela GTX na geral também, ele com o Dick Barbo. Na 72 foi com o Joe Buffon e 80 com o Dick Barbo, usando Porsche, obviamente. Porsche em 80 e Escort em 72. 24 horas de Spa. Ele tem Também resultados notáveis. Ele tem um vice-campeonato geral em 1973, na divisão 2. Ele com o Jochen Mass. E ele tem também um vice também pela divisão 2, 11º no geral, com o Yvette Fontaine. As duas de Ford, um Escort e um Capri. As duas de Ford. Também competiu nas 12 horas de Reims, tem uma participação nas 12 horas de Reims. Não completou. E tem a Bathurst. E tem o título da Bathurst 1000 em 1976 com o Bob Morris, pilotando um Holden LH Torana da classe de 3 a 6 litros, né? Sim. 3.000 a 6.000 cilindradas. Aí depois ele foi correr na equipe do Bob Morris, em 81, pegou um segundo lugar, tanto de posição quanto de classe, correndo com o Ford Falcon. Cara, sensacional, cara. Ainda tô vendo uma foto aqui as coincidências da vida. Tem uma foto aqui do carro dele, da equipe dele, no caso, né? O carro dele, piloto, dele construtor, dele equipe. O carro número 33, patrocinado pela Skoal, que é uma marca de cigarro que também patrocinou um carro 33 na NASCAR. Coincidência? Eu acho que não. Com certeza não. Pode ter certeza disso. Com certeza não. Pessoal, você que está vendo esse corte, e você que... Para quem está vendo no corte, deixe embaixo os comentários. A gente faz o pedido de sempre para vocês, para dar aquele apoio sempre. Então, comentem, compartilhem, deixem aí embaixo. Lembrando que a gente vai continuar oficialmente fazendo o rodízio. Cada semana um personagem, um momento, mas sempre que puder, a gente volta a colocar os dois ao mesmo tempo. Então, provavelmente, na semana que vem, a gente vai falar de novo de um outro personagem da história. Lembrando sempre, para todos os nossos pedidos de sempre, e onde encontrar o nosso conteúdo, semana que vem tem mais personagem da história.